E aí, meus amores, como é que vocês estão? Bom dia para todo mundo. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Sara. Bom dia, Alice. Hum, hum. Bom dia, Laura. Bom dia, Isabela. Bom dia, Raíssa. Fala, João Lucas. Bom mesmo ou não? E aí, será que já deu tempo desse povo entrar? Bom dia, Isabela. Fala, Mateusão. Fala aí. Tá bom, Isabela? Então tá bom demais, dá conta. E aí, vamos lá então começar esse trem aqui? Tenaz, não vai ter música mais não? Vocês estão sentindo falta das músicas no começo? Se tiver, eu volto. Sem problemas. O problema é que eu tava ficando sem criatividade, sabe? Sem saber que música colocar aqui. Na hora que eu chegava, eu esquecia. Sempre eu esquecia. Aí na hora que eu ia começar, eu falava assim, Jesus, que música que eu coloco? Aí eu ia pensar em qual música colocar, e aí toda hora eu ficava em dúvida, sabe? Então me fala, depois vocês me falam que música que vocês querem escutar no começo, que aí eu coloco pra vocês aqui, na hora. Vou voltar, o povo tá pedindo. Se é a vontade do povo, digam a eles que eu voltarei com a música no começo da aula, tá? Eu tenho que saber o que eu coloco, toda vez eu esqueço, eu não sei o que é. Colocar eletrônica, começar o trem aqui já estourando os tímpanos da galera. Colocar, beleza. Pode deixar que na partir da próxima aula vai ter música novamente. Beleza? Pode deixar. Deixa comigo, Alice. Modão. Vou botar de tudo de novo aqui, né? Cada dia vai ser um estilo diferente. Bom que agrada todo mundo. Gente, vamos lá então. Vamos relembrar o que a gente falou na última aula. E aí vocês me ajudam aí, tá? Para ver se foi isso mesmo. Falamos de razão, né? Te falei que razão é a divisão, né? Só lembra de um detalhe, tá? Na razão, o denominador, que é o cara que fica embaixo, nunca pode ser zero, tá? Esquece isso não. Então falamos da razão, o que que é, né? Esses dois exemplos aí a gente comentou sobre eles. Esses dois exemplos aqui estava já respondido no slide, né? Então já falamos sobre esses dois exemplos e aí fechamos a aula fazendo esses outros dois. Confirma para mim, foi isso mesmo? Paramos aí nesse segundo exemplo? Foi, né? Ótimo. Então, beleza. Agora vamos falar de proporção, né? Mas antes de falar de proporção, então eu te mostrei que razão ela é simplesmente uma divisão. E aí o negócio é o seguinte: tem algumas razões que são, não vou dizer mais importantes, porque não é nesse sentido, mas são mais frequentes, né? São razões que você já trabalha com ela, mas não sabe que é simplesmente uma razão. Você está falando de porcentagem. Porcentagem é uma razão. E porcentagem, ela está presente no Enem toda hora, né? Sei lá, você pode pegar as questões, 40% das questões, 30% das questões, mais ou menos assim, vai ter algo relacionado com porcentagem. E porcentagem é uma razão. É uma razão que o denominador sempre é o quê? 100. Porcentagem.
por cento. Por 100 é divisão por 100. Então, 30%, por exemplo, é uma razão. Qual a razão que é? 30 sobre 100, certo? Então, porcentagem é uma razão e é a principal, né? A mais frequente, a que mais aparece. Outra coisa, escala. O que é escala? Supor que você está vendo um mapa, né? Se você pegar todo o mapa, ele tem a escala. O que é escala? A escala é a relação daquele desenho, e não necessariamente mapa, pode ser qualquer coisa, qualquer desenho, né? Daquele desenho, é a relação do desenho com o tamanho real. Então, por exemplo, você está olhando para o mapa do Brasil, certo? Como é que é o mapa do Brasil? Você pega o mapa do Brasil, lá embaixo vai ter, por exemplo, a escala 1, 2 tracinhos, 1 milhão, por exemplo. Não sei qual que é a escala do mapa do Brasil. Cada mapa, dependendo do tamanho que for seu mapa, muda a escala. Mas vamos supor que é 1 por 1 milhão. Tá lá escrito. Todo mapa que você pegar vai ter essa informação. 1 por 1 milhão. O que significa 1 por 1 milhão? Quer dizer que a cada 1 centímetro no seu mapa é 1 milhão de centímetros na realidade. Então vamos supor, no seu mapa a distância de Goiânia até Brasília é 2 centímetros no mapa. Se a escala dele for 1 para 1 milhão, quer dizer que a distância real são 2 milhões de centímetros. Só para você entender. Professor, mas beleza, razão é a divisão. Como é que é a divisão, então, da escala? A escala é você pegar o comprimento, o tamanho do que você está trabalhando ali no desenho e dividir pelo comprimento real, certo? Então, vamos supor que você criou um mapa de Goiânia. Aí você falou que daqui, da minha casa, que é aqui no Eldorado, até o Dinâmico, é 10 quilômetros, por exemplo. E aí eu desenhei um mapa que a distância daqui da minha casa até o Dinâmico foi 6 centímetros. Primeira coisa, falou de escala, unidade é a mesma, tá? Então você vai pegar o 10 quilômetros, transformar para centímetro, transformou, você vai pegar o meu 6 centímetros, que é a distância do mapa, dividir pelos 10 quilômetros na unidade medida centímetros. Quando você fizer essa divisão, você vai simplificar. Simplificou, achou sua escala. Claro, a gente vai fazer exercício de escala, tá? Mais para frente aí, na hora que a gente começar a fazer exercício, a gente vai fazer exercício de escala. Mas só para você ter uma noção do que é escala. Belezinha? Escala, então, é uma razão. É a divisão do tamanho do comprimento fictício, num desenho qualquer, sobre o comprimento que? Comprimento real, certo? Outra razão importante, velocidade média. Vamos imaginar que eu vou percorrer 100 quilômetros. Tá? Eu vou daqui até um lugar que é 100 quilômetros. Imagina que não vou ter, tô falando de velocidade média, tá? É claro que quando você está andando lá, sabe, vai viajar 100 quilômetros. Você não vai sempre na mesma velocidade, né? Na hora que você acelera, na hora de fazer uma ultrapassagem, na hora que você tem que frear, reduzir, por causa de um radar ou coisa do tipo. Então, falando de velocidade média. Vou percorrer 100 quilômetros, estava indo de boa na maciota, demorei 2 horas para chegar nesse lugar. Então, meu percurso era de 100 quilômetros, demorei 2 horas. Qual que foi a minha velocidade média? Qual é a velocidade que eu estava andando para eu percorrer 100 quilômetros em 2 horas? Fala para mim, por favor, no meu bate-papo, no chat. 100 quilômetros em 2 horas. Qual que foi a minha velocidade? 50 quilômetros por hora. A Sara falou, ó. Como que a Sara descobriu isso? Ela pegou, né? A distância e dividiu pelo tempo. Aí eu faço 100 km em 2 horas, então 100 dividido por 2 dá 50. Então quer dizer que eu andei 50 km por hora. Essa é a minha velocidade. Então velocidade também é uma razão. É a razão entre quais valores? Entre a distância e o tempo. Então velocidade é o quê? A distância dividido pelo tempo. Então velocidade média também é uma razão. Outro tipo de razão importante, densidade. Como calcula a densidade?
Densidade é a massa dividido pelo volume. A densidade de um objeto, por exemplo, você calcula o peso dele, a massa dele, certo? Calculou a massa dele, você calcula o volume dele e faz a massa dividido pelo volume. Aí você vai ter a densidade do seu objeto, certo? Densidade demográfica, mesma ideia. Só que é em relação agora à quantidade de habitantes, né? Então é a quantidade de habitantes dividido pelo espaço em que essas pessoas habitam, certo? Então vai ficar, por exemplo, eu tenho aqui em Goiânia, eu tenho 20 pessoas por metro quadrado. Então significa que eu calculei a área, né, de Goiânia, certinho? E peguei a quantidade de pessoas e dividi por essa área. Então quer dizer que se eu juntar todo mundo, vai dar 20 pessoas por metro quadrado. Também é uma razão. Beleza? Então, o que você estuda lá na física, aquela fórmulazinha da física que é divisão de valores, Deus vê tudo, lembra daquilo? A distância e a velocidade dividido pelo tempo, isso é uma razão. Densidade demográfica, que você vê lá na geografia, é uma razão. Porcentagem é uma razão. Tudo aqui são razões específicas, tá? E aí, quando eu tenho uma igualdade entre essas razões, eu tenho o que a gente chama de quê? De proporção. O que é uma proporção? Proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. E aí, tá aí, ó, um exemplo. A sobre B é igual a C sobre D, que é igual a E sobre F, que é igual a K. Professor, o que é esse K? Esse K a gente chama de constante de proporcionalidade. Que é o quê? Que é o resultado da divisão mesmo. Né? É o resultado dessa divisão. Na hora que você pega lá as duas razões e divide, deixa lá em número decimal ou simplifica, esse valor simplificado é o que a gente chama de K, que é a nossa constante de proporcionalidade. Você vai ver que esse cara é o mais importante. Se você souber a constante, você consegue descobrir o que você quiser no enunciado. Então, você vai ver que na maioria dos exercícios que a gente vai fazer, principalmente quando a gente for falar de grandezas proporcionais e grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, o nosso objetivo sempre é descobrir quem? Sempre é descobrir o K, tá? Esse Kzinho a gente chama de constante de proporcionalidade. Tranquilo? Senhor, mas me fala um negócio. Pode ser mais de duas razões. Aí eu vou ter mais de uma igualdade. Como que eu resolvo uma equação que tem mais de uma igualdade, né? Por exemplo, A sobre B igual a C sobre D, que é igual a E sobre F, por exemplo. Aí você não vai fazer isso, né? A proporção pode ser mais de duas razões? Pode, mas quando você for resolver, quando você for pegar a proporção e tentar resolver ela, aí você vai escolher só duas. Aí você trabalha só com duas razões. Você pega duas razões ali e trabalha com elas. Beleza? Pode ser qualquer uma das que você está trabalhando. Por quê? Porque todas são proporcionais. Certinho? Isso aí, na hora que a gente for fazer os nossos exercícios, fica mais claro de você enxergar, tá? O que eu tô te falando aqui agora. Fechou? Belezinha? Então, vamos lá? Propriedades. Gente, se você pegar um livro de matemática que fala de razão e proporção, não vai ter só duas propriedades. Tem mais que duas, tá? Normalmente você tem quatro. Quatro propriedades. Ah, professor, no seu só tem duas? No meu só tem duas. Vai, professor, então você não vai ensinar todas, não? Vou ensinar todas, não. Vai, professor, como assim, ué? Então, treinar você não vai ensinar? Vou não. Vai, professor, por que você não vai ensinar? Não vou ensinar, por quê? Porque sabendo essas duas, você resolve qualquer exercício que você quiser. Se tiver um exercício que não tem como você resolver, você sabendo essas duas aí, você pode me falar que eu assuma o risco. Qualquer um. Qualquer um que você quiser. Eu vou te falar qual que é as outras duas propriedades. Vou te mostrar aqui no quadro. E aí o exercício que ela ajuda a resolver, eu vou te mostrar que tem como você resolver ela sem saber aquilo lá tranquilamente. Sem ter que esforçar muito. Né? Por que eu não vou te falar isso? Porque beleza. Vou te mostrar isso hoje, você vai ficar, você vai falar, beleza, mas gostei, dá para resolver. É até mais fácil. Ótimo. Mas aí você não vai ver razão e proporção todo dia, né? Ano que vem, você vai fazer o Enem. Lá no final do ano. Tomara, né? Que sim. Você vai lembrar dessa propriedade? Acho que não. Pode ser que alguém lembre? Com certeza. Mas todo mundo vai lembrar? Não vai. Então eu vou te ensinar a fazer sem ela, porque aí você não precisa decorar ela. Né? Sabendo isso aqui, que você sabe de cabeça, só a segunda propriedade que você vai ter que lembrar.
E também, se você não quiser saber, você nem precisa, né? Só a primeira já resolve. Só que aí essa vale a pena saber, porque tem um tipo de exercício que ela facilita bastante, mas dá para resolver sem ela, tranquilamente. Essa aí, beleza, você vai ter que lembrar dela. Agora, eu não vou te fazer lembrar de 4, sendo que eu consigo resolver só usando essa primeira aí. O que é a primeira propriedade? É a relação fundamental da proporção. É o que você precisa saber. Sabendo essa, vale tudo. Olha lá para você ver, o que é? Quando você tem uma proporção, não é uma igualdade entre duas frações? Como que você resolve uma igualdade entre duas frações? Multiplica cruzado. Ponto. Resolveu o problema. Resolveu a proporção inteira. Multiplica cruzado. Certo? Mas aí essa razão é válida você saber, tá? Imagina que você tenha A sobre B igual a C sobre D. Se você somar os numeradores e somar os denominadores, a fração dessas duas somas, a razão dessas duas somas, vai continuar tendo o mesmo valor. Ou seja, a constante de proporcionalidade K vai valer também para essa soma. Quer ver que eu vou te mostrar um exemplo? Vamos lá? Olha aqui. Vou apagar isso aqui, tá? Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, 6 sobre 20 igual a 3 sobre 10. Concorda comigo que isso aqui é uma proporção verdadeira, né? Se eu simplificar 6 sobre 20 por 2, vira 3 sobre 10, né? Então, é uma proporção, né? As duas razões são realmente iguais. Se eu somar os dois, 6 mais 3, e somar os dois de baixo, 20 mais 10. O que vai virar? 6 mais 3 dá 9, 20 mais 10 dá 30. Certinho? 9 sobre 30 é a mesma coisa que essas duas. Simplifica 9 sobre 30 por 3. 9 dividido por 3 dá 3, 30 dividido por 3 dá 10. Então, quando eu somo todos os meus numeradores e somo todos os denominadores, isso aqui continua dando o quê? A minha mesma constante K. Quem que é essa constante K? Aí você pode dividir, botar a constante em número decimal, você pode simplificar e achar que a constante é quem? 3 sobre 10. Fechou? Professor, qual que é as outras duas propriedades que você falou que você não vai falar? Não é que eu não vou falar, né? Que eu não vou usar. Imagina que eu tenho aqui 6 sobre 20 é a mesma, tá? Igual a 3 sobre 10. A propriedade fala o seguinte. Se você somar o numerador com o denominador, então 6 mais 20, e manter o denominador, então 20 embaixo, e fazer a mesma coisa do lado de cá, somar o cara de cima com o cara de baixo e manter o cara de baixo, isso aqui vai continuar dando igual. Certo? Quanto que é 6 mais 20? 26 sobre 20. 3 mais 10, 13 sobre 10. Concorda comigo que é igual? Simplifica o 26 sobre 20 por 2. 26 dividido por 2 dá 13, 20 dividido por 2 dá 10. Continua igual. Então, essa seria a terceira propriedade. Eu não vou preocupar com ela, não. Não vou usar. Olha essa. A outra propriedade é bem parecida. Só que você vai fazer assim, ó. Você vai somar o de cima com o de baixo. E agora você vai colocar o cara de cima lá embaixo. Então, 6 mais 20 sobre 6. Isso é igual a mesma coisa de cá. Soma o de cima com o de baixo e coloco lá o de cima aqui embaixo, sobre 3. 6 mais 20 dá 26 sobre 6, igual a 13 sobre 3. Mesma ideia. 26 dividido por 2 dá 13, 6 dividido por 2 dá 3. Então, dá certo. Então, essas são as duas propriedades que eu não coloquei aí. Por que eu não coloquei aí? Porque eu não vou usar ela hora nenhuma. Mas se você quiser saber, fica à vontade, tá? Eu vou te mostrar o exercício que, teoricamente, a gente deveria usar ela. Facilita? Facilita. Mas o outro jeito não é difícil. O outro jeito você não precisa decorar nada. O outro jeito é só resolver. Tá bom? Vamos lá, então?
Olha aí para você ver, ó. Vou apagar aqui. Vocês querem tirar print? Tira print aí, para quem quiser. Beleza, deu tempo já de tirar print, né? Vamos apagar. Vamos supor, os botões estão todos sem tinta. Todos. Vamos lá, primeiro exercício, primeiro exemplo. Termine X na proporção. Esse é o jeito mais fácil, né? Te dá a proporção e pede para você resolver. Então, ó, 4x mais 2 sobre 6 é igual a 10 sobre 2. Deixa eu falar um negócio. Eu gosto sempre de lembrar isso aqui. Imagina que você tenha muito parecido, só que assim, ó, 4x mais 2 sobre 6 vezes 10 sobre 2. Professor, toda vez que eu tenho uma proporção, eu posso simplificar, né? Antes de multiplicar, né? E aí tem muita gente que simplifica errado. Simplifica de um jeito que não pode simplificar. Como eu vou fazer para eu saber quem eu posso simplificar? Né? Como que você resolve isso aqui? Essa proporçãozinha você resolve como? Você multiplica cruzado. Concorda comigo? Igualdade entre frações, multiplico cruzado. Quando eu tenho um produto, uma multiplicação entre frações, como que eu multiplico? Reto. Certo? Deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai esquecer disso, ó. Você só não simplifica no sentido em que você multiplica. Até rimou, tá vendo? Pra você não esquecer. Você só não simplifica no sentido em que você multiplica. Aqui eu não multiplico cruzado, então a única maneira que eu não posso simplificar é cruzado. Então eu não posso simplificar o 6 com 10 e nem o 2 com esse cara aqui. Ponto. O resto posso simplificar do jeito que eu quiser. O 6 com 2 pode, o 2 com 10 pode, o 10 com esse cara aqui pode, esse cara aqui com 6 pode. Só não pode esse com 2, esse com 10. Ponto. Certo? Qual o sentido que eu multiplico aqui? Não, de cima com o de cima, de baixo com o de baixo? Então eu só não posso simplificar o 6 com o 2 e o 4x mais 2 com o 10. O 4x mais 2 com 6 eu posso, o 10 com 2 eu posso, o 6 com 10 eu posso, o 2 com esse cara aqui eu posso. Então, de novo, para você não esquecer, você só não simplifica no sentido em que você multiplica. Tranquilinho? Não simplifica no sentido em que você multiplica. Certinho? Então, no primeiro, eu posso simplificar, por exemplo, 6 com 2 ou 10 com 2, que são onde tem como simplificar, né? Eu vou simplificar o 6 com 2. Esse cara com esse cara. Aqui vai ficar quanto? 3, aqui vai ficar quanto? 1. Agora eu multiplico cruzado, né? 1 vezes 4x mais 2, 4x mais 2. 3 vezes 10, 30. Esse 2 positivo vai para lá negativo. Então, 4x é igual a 30 menos 2. 30 menos 2 dá o quê? 28. Então, quer dizer que 4x é igual a 28. O 4 está multiplicando, passa o quê? Passa dividindo. Então, esse aqui vai dar 28 dividido por 4. Quanto que é 28 dividido por 4? 7. Ou seja, achei aqui o valor do x. Né? Então, esse aqui é o jeito mais simples de aparecer para você um exercício de proporção. Ele já te dá a proporção pronta e pede para você fazer o quê? Para você simplesmente resolvê-la. Descobrir alguma letra que está lá, né? Algum valor de x que está lá. Fechou? Tranquilinho? Eu vou fazer do outro lado, aí você tira print tudo de uma vez. Certo? Pode ser assim? Vamos lá agora. Número 2 aí, ó, o exemplo 2.
Uma escola possui 240 funcionários, entre professores e administrativos. A razão entre a quantidade de professores e de administrativos é 7%. Aí, eu esqueci de botar a pergunta aqui, ué. Deixa eu mudar aqui rapidão. Ó, a escola possui... Tá. Qual a quantidade de professores e funcionários... Funcionários administrativos. Essa é a pergunta que era para fazer. Beleza? Vamos lá agora. Então mudou aí. Os exercícios que a gente fez na última aula, aqueles de razão, quando a gente montava lá a igualdade, eu já estava falando de proporção, né? Só que lá era muito simples, porque lá eu já tinha a razão prontinha e queria saber um dos dois valores. Então eu tinha a razão, queria um dos dois valores. Esse aqui tem um porém, que é qual? Ele me deu a razão entre a quantidade de professores e de administrativos, né? De funcionários professores e de funcionários administrativos. Só que eu não tenho nem a quantidade de professores e nem a quantidade de funcionários administrativos. Lá eu tinha, aqui eu não tenho. Aqui eu tenho o quê? O total de funcionários. Se eu somar a quantidade de professores e a quantidade de funcionários administrativos, aí eu tenho isso eu tenho, que é o total, né? Mas as grandezas que tá na minha razão, eu não tenho, que é a quantidade de professores e a quantidade de administrativos. Então vamos lá. Esse é um tipo de questão que aquela propriedade que eu não te ensinei ajuda a resolver, mas eu vou fazer sem ela para você ver que você não precisa dela. Olha como que eu vou fazer isso aqui. O que eu sei então? Eu sei que o total, né? Total de funcionários, o total é 240. Isso eu sei. E eu sei também que a razão entre a quantidade de professores e administrativos é 7 por 5. Lembra da ordem, hein? A ordem que ele te fala é a ordem que você escreve. Então, a razão de professores e administrativos é 7 por 5. Essa é a razão. Tranquilinho? Vamos lá, o que dá para a gente fazer aqui? Tem como simplificar? Dá para eu multiplicar cruzado, né? Então, multiplicando cruzado, P vezes 5 dá 5P, 7 vezes A dá 7A. Então, isso aqui que dá para eu escrever, ó. O que significa eu ter P sobre A igual a 7 sobre 5? Tá te falando que a cada 7 professores que você escolhe vai ter quantos administrativos? 5. É isso que tá falando, né? Mas eu tenho mais uma informação, o que é qual? Uai, eu sei que o total é 240. Então, se eu somar a quantidade de professores com a quantidade de administrativos, isso aqui vai dar 240. Olha o que eu tenho. Eu tenho uma equação, duas equações. Tem um sistema. Lembra do nosso último conteúdo? Vou resolver para o sistema. Vou isolar uma letra aqui e substituir lá. Vou isolar o P. Então, quer dizer que o P vai ser 240 menos A. Agora, aonde tiver P nessa equação, eu vou colocar 240 menos A. Então, vai ficar 5 vezes 240 menos A igual a quanto? Igual a 7A. Me ajuda. 5 vezes 240. Esquece o zero. 5 vezes 24. 5 vezes 20 dá 100. 5 vezes 4 dá 20. Então dá 120. Com mais um zero, 1.200. Menos A. 5 vezes menos A, menos 5A. Isso é igual a 7A. Esse 5A negativo vai para lá positivo. Então 1.200 é igual a 7A mais 5A. Quanto que é 7A mais 5A? 12A igual a 1.200. Certinho? O 12 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, quer dizer que o A é 1.200 dividido por 12. Quanto que é 1.200 dividido por 12? 1.200 dividido por 12 vai dar 100.
Então, significa que a quantidade de funcionários administrativos é 100. Como que eu faço para achar agora a quantidade de funcionários professores? Agora acabou, né? Ó, é só eu pegar o total menos quem? Menos 100. Então, a quantidade de professores é 240 menos 100. Quanto que é 240 menos 100? Se eu usar sua calculadora científica, você vai achar que é 140. E aí a gente acha a quantidade de professores e a quantidade de funcionários administrativos. Usei alguma propriedade? Usei aquele negócio esquisito lá? Não usei, né? Fiz normal. Ó. Só multiplicando cruzado no começo. Pronto, resolveu o problema. Copia. E aí eu vou te mostrar como você faria se você quisesse usar a propriedade. Tira print aí desse negócio. Mas, deu tempo. Vou apagar aqui só para você ver que vai ficar igual. Senhor, se eu quiser usar a propriedade, então olha aqui para você ver, usando a propriedade com a propriedade. Aquela que eu não coloquei no slide, nem vou colocar. Continuo tendo que a razão entre P e A é igual a 7 sobre 5. É igual eu te falei, vai ser mais fácil a conta. O problema é que você tem que lembrar dela, né? A propriedade fala que se você somar o de cima com o de baixo e manter o de baixo, é a mesma coisa se você fizer de cá, né? Então, se eu fizer P mais A sobre A, isso é igual a 7 mais 5 sobre 5. Não é isso? Mas você sabe o que é isso aqui, ó. O que é P mais A? O total, ué, 240. Então, 240 sobre A é igual a 12 sobre 5. Ei, vamos simplificar? O 12 com o 240, que sobra 20, né? E aqui sobra 1. Me ajuda. Quanto que é A vezes 1? A. Quanto que é 5 vezes 20? 100. Olha lá, mesma coisa, ó. Mais fácil, né? Bem mais fácil. O problema é que você tem que lembrar disso aqui. Hoje você vai lembrar, mas e daqui um ano? Você vai lembrar? Não sei, talvez você lembre. Achei esse cara aqui, igual ficou fácil. Se você quiser substituir nesse aqui, você pode, ó, que você vai achar também. Mas você sabe que nem precisa, né? Você sabe que o total é 240, você sabe que P mais A é igual a 240. Então quer dizer que o P vai ser quanto? A mesma coisa do outro, 140. Então você acha o mesmo valor aí, ó, mesma coisa do de lá. Senhor, se eu quiser usar essa propriedade, eu posso? Pode, fica à vontade, não tem problema não. Usar ela não é errado. Eu prefiro que você não use. Por quê? Tira print aí para quem quiser. Tem gente que vai preferir, com certeza. O povo que gosta de decorar fórmula de tudo quanto é jeito, tem gente que adora, né? Decorar fórmula. O povo que ajuda a decorar fórmula prefere muito mais fazer assim do que daquele jeito lá. Mas é o que eu falo. Hoje, na prova, você vai conseguir fazer assim? Com certeza, vai. Mas daqui a um ano. Porque você não vai ver isso aqui agora de novo. Daqui a um ano. Você vai lembrar? Na hora da prova do Enem, você vai lembrar? Se você me garantir que vai, mete o pau, faz isso aqui, rebenta. Muito mais rápido, muito mais simples. Agora, se você não me garantir que vai lembrar, lembra daquele jeito lá, tá? Porque isso aqui é sistema. Sistema, você tem que saber de qualquer maneira. Você não pode fazer a prova do Enem sem saber fazer sistema. Você tem que saber, né? Então, se você já sabe aquilo lá, tem gente que vai preferir não precisar decorar isso. É uma informação a menos que ele precisa saber para fazer a prova. Senhor, não tem nenhuma questão que só tem jeito de resolver assim? Nenhuma.
todas dá para você usar o sistema quando precisar usar essa ideia aqui. Todas. Beleza? Mas tá aí. Para quem quiser, tá aí. Fechou? Alguma dúvida? Fala para mim. Conversa comigo, gente. Conversa comigo. Manda mensagem para eu ver. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não tem ninguém conversando comigo. Fala comigo. Não? Ótimo. Nenhuma? Tranquilo? Entendeu tudo? Que bom. Sem dúvidas. Ótimo. Tira print, então, desse exercício aí. Eu quero que vocês tentem fazer ele, porque é exatamente igual a isso. Mesma coisa, só está mudando o contexto. Em vez de ser professor administrativo, é a idade do pai e a idade do filho. Mas não muda nada. Ele te dá a soma da idade do pai e da idade do filho, te dá a razão entre a idade do pai e a idade do filho, e pede para você descobrir a idade do pai e do filho. É a mesma coisa, não muda nada. Então, se você entendeu esse, você tem que conseguir fazer esse. Beleza? Tenta fazer isso. Aí você escolhe se você prefere fazer usando o raciocínio aqui, sem ter que decorar nada, só fazendo o sisteminha, multiplicando cruzado aqui no começo, ou você usa a propriedade e decorado e faz desse jeito aí. Aí fica a seu critério, aí eu sei que sabe. Fechou? Tirou print aí do exercício? Próxima aula quer saber o resultado dele. Belezinha? Combinado? Gente, então, se não tem dúvidas, é isso, tá? Próxima aula aí a gente continua. Bom restinho de semana para todo mundo. Se precisar, lá no meu Instagram, do mesmo jeitinho de sempre, estou à disposição, resolvendo exercício, se precisar. Fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem e tamo junto. O senhor manda o slide? Vou mandar. Só que igual eu te falei, deixa eu finalizar ele. Eu vou só até a próxima aula, eu vou falar de grandezas proporcionais, diretamente e inversamente. Eu vou só finalizar essa parte, aí eu te mando ele completo. Beleza? Eu vou fazer um slide completinho e aí te mando ele, serve para você para estudar para a prova. Que ele fica completinho. Beleza, Gabriel? Vou fazer assim. Tranquilão? Então é isso aí, gente. Fique com Deus. Que? A do e pai... Ah, tá. Ah, você já fez a questão? A do pai é 35 e a do filho é 10. Eu acho que é isso mesmo, Caião. É isso mesmo. Eu acho que é isso aí mesmo. Belezinha? Tchau pra vocês. Com Deus. Até a próxima. Tamo junto.